Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, tamo junto para esse vídeo, para esse conteúdo nessa manhã de terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024. Daqui a pouco, logo mais à noite, a gente vira o ano aí, dando início a um novo ciclo, a uma nova era, novos sonhos, novas perspectivas, um novo ano vem entrando. Seja bem-vindo 2025. Logo de cara eu já desejo para todos vocês aqui, meus amigos e minhas amigas, um abraço carinhosamente falando, respeitosamente falando, um feliz ano novo para todos vocês, com muita saúde, muita paz em vossos corações, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Jesus ilumine os seus caminhos, tá, meus amigos? Sempre respeitando a sua crença, seu credo, sua religião, para você que de repente não é adepto, independentemente, tudo de bom para todos vocês, mais um ano se iniciando, né? Mas daqui a pouco, mais tarde, vamos cantar adeus, ano velho, feliz ano novo. Meus amigos, e olha só, hein? Se tratando de ano novo, se tratando de ano velho, né? O que o Vasco fez esse ano? O que o Vasco pensa em fazer no ano que vem? Quais serão as metas, objetivos do Vasco, né? O que o Vasco alveja nessa próxima temporada? O que a gente pode tirar de aprendizado, de positivo ou negativo desse ano de 2024 que está se findando, que está terminando, né? Vamos refletir sobre essa situação. Vou trazer para vocês uma breve retrospectiva 2024 aqui no nosso canal. Tudo que o Vasco passou, né, no caso o time de futebol do nosso Vasco passou, em um resumo da ópera, né? Vamos falar também sobre o nosso elenco, vamos falar sobre Cleiton Silva, que pode ser vendido para o Benfica. Eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos falar sobre o atacante Paulinho, que vai jogar no Palmeiras. O Vasco vai pegar um dinheiro, eu vou fazer uma conta com vocês aqui. O Vasco pode pegar aí até mais ou menos aí 150 milhões de reais, hein? Ou para menos ou para mais, mas em média aí vamos botar 130, 140 até 150 ou mais milhões de reais só com venda de jogadores. Eu vou explicar essa situação para vocês, vocês vão entender tudo que eu estou querendo dizer. Vamos falar também, é claro, sobre jogadores emprestados que estão indo, que estão vindo. Vamos falar também, é claro, como eu já mencionei, sobre a retrospectiva de 2024. Então, meus amigos, apertem seus cintos que está começando o último Madruga Vasco de 2024, mas calma, porque amanhã tem o primeiro de 2025. Bora lá e vamos que vamos. Podem continuar torcendo contra. Eu até gosto. Torçam contra. Bom dia, bom dia, bom dia mais uma vez. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Ótimo 2025 que tá chegando por aí. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe o link do nosso vídeo. Logo de cara eu quero agradecer a cada um dos amigos e amigas que comentaram aqui no nosso canal, que deram aquela força no nosso vídeo de ontem à noite. Isso mesmo, deixe sua opinião, sempre com respeito. Quem falta o respeito, sabe o que eu faço? Eu não perco meu tempo não, eu vou lá e apago o comentário, pronto, e se continuar eu bloqueio, é só isso, mas pode dar opinião, desde que não falte com respeito, do contrário, pode ser favorável, pode ser o contrário, pode ser diferente, eu não estou aqui para que todos concordem comigo, não, eu estou aqui para dar a minha opinião, tem gente que fala, você fala muito, você fica dando pitaco, não sei o que, gente, se fosse só para trazer notícia, já não tem muita gente que fala notícia do Vasco por aí, já não tem demais, o meu canal aqui é verdade, notícias, primeiro vem a verdade, porque nem toda notícia se trata de verdade, então é verdade, notícias e opinião. Então eu não tenho muro, meus amigos, meu canal não tem muro não, comigo o papo é reto, não tem indireta, sabe, aqui no meu canal não tem esse negócio, comigo o papo é reto, é opinião, mas eu respeito vocês, lembrando que nós somos uma família, todo mundo aqui é Vasco, então vamos se respeitar, pode deixar seu comentário, quero agradecer a cada um de vocês, meus amigos e minhas amigas, e deixem seu comentário também no dia de hoje, nesse vídeo de agora, beleza? Olha só, primeiramente eu quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Anchieta. É isso aí, nosso amigo Anchieta, o seu Anchieta, um abraço para o senhor, casaca no seu coração. Seu filho pediu para mim mandar um abraço aqui, ele falou, olha,
Manda um abraço pro meu pai, o Anchieta, ele assiste o seu canal, a rapaziada lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, um casaca no coração de vocês, a família Anchieta, tudo de bom para vocês, tamo junto, é um prazer imenso aí saber que essa galera boa aí do Rio Grande do Norte nos assiste. Só um adendo aqui, tive em São Januário no jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, eu fiz amizade ali com uma rapaziada, gente boa pra caramba, daí do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró. O menino lá de Mossoró com a rapaziada dele viajaram de ônibus, não sei quantos dias, acho que foram 2 dias de viagem, só para ver o Vascão jogando. Então, tamo de parabéns, um abraço para todos vocês aí do Rio Grande do Norte, para a rapaziada de Natal que nos acompanha, e um abraço, um casaca no coração da família Anchieta. Um abraço também pro meu amigo Gilcimar, tamo junto, Gilcimar, pro nosso amigo José Ciro, pro nosso amigo Wellington Damásio, pra nossa amiga Josiane, pra nossa amiga Melissa. Um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui no canal, um casaca no coração do senhor Raimundo Souza, do nosso querido Espírito, gente, agora fugiu, Espírito Santo Underline. Um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoem, porque são mais de 12 mil vascaínos aqui na nossa família, né? Mas estamos juntos, sintam-se também abraçados aqui pelo amigo de vocês. Valeu, galera. Dito isso, olha só, logo de cara vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, se tratando então, deixa eu pegar aqui sobre o nosso elenco, né? O nosso elenco se reapresentou já há alguns dias, né? Claro, não é o elenco principal, tá, gente? Só para deixar bem claro, não é Verratti, Payet, Coutinho, Piton, né? Matheus Carvalho, né? Não é essa galera, né? O Puma Rodrigues, Paulo Henrique, né? Não, os jogadores ali mais alternativos, jogadores da base, jogadores que estavam emprestados, jogadores que quase não jogaram, como Jair e Paulinho, né? Jogadores que chegaram. Então, essa galera se representou, né? Ali a galera do Sub-21, Sub-23 do Vasco, juntamente com o Serginho, juntamente também ali com o De Luca, que voltou de empréstimo, com o Riquelme, com o Zé Gabriel, com o Jair, Paulinho e companhia, né? Tá todo mundo treinando, se preparando já para o início do Campeonato Carioca. Essa turma aí deve ter mais rodagem agora no início da temporada, até o nosso, vamos dizer assim, até a nossa cavalaria, né? Até a nossa, vamos dizer assim, a cavalaria principal do Vasco voltar aí das férias, né, meus amigos? Lembrando que o nosso treinador Fábio Carilli vai ser apresentado nessa próxima sexta-feira, dia 3, pelo menos é a previsão que nós temos até o momento, pode ser que seja alterado, né? Mas no primeiro momento seria aí no dia 3 a apresentação do nosso novo treinador Fábio Carilli, ele que já no dia 2, né, depois que ele comer ali aquele churrasco, aquela ceia de Réveillon ali de Ano Novo, ele já pega a ponte aérea São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, já desembarca aqui no Rio de Janeiro, já para se apresentar ao Vasco da Gama, para começar a trabalhar. Tá? E aí o nosso elenco então já está se preparando para o Campeonato Carioca. Vamos ficar de olho aí no De Luca, no Riquelme, no Zé Gabriel, no Serginho, no Jair, no Paulinho, essa galera toda aí, né? O nosso menino Leandrinho, que pode ser que receba proposta, já recebeu proposta, o Vasco recusou, né? Vamos acompanhar essa galera de perto, tá todo mundo treinando aí para o início do Campeonato Carioca, que começa agora em janeiro. Outra situação é que o Vasco vai fazer um jogo treino nesse próximo sábado, né? Conhecido também como dia 4 de janeiro, contra o Volta Redonda em São Januário. Isso mesmo, Vasco e Volta Redonda em São Januário farão aí um jogo treino, né? Vamos dizer assim, um amistoso, né? Não chega nem a ser amistoso, é jogo treino, aquele negócio, né? Em São Januário, tá, meus amigos? Só para ficar o registro. Agora, se tratando ainda de Campeonato Carioca, né? O Vasco acertou aí a transmissão do Campeonato Carioca através do seu streaming, né? Através da Vasco TV. Teremos transmissão através do Grupo Globo, todos os jogos que serão com mando de campo do Vasco. Tá? Sempre que for com o mando de campo do Vasco, quem transmite o jogo é a Rede Globo e a Vasco TV, tá, gente? E Álvaro, e quando não for o mando de campo do Vasco? A princípio a Rede Record, tá, meus amigos? Então teremos aí um leque para assistir jogo do Vasco nesse início de ano no Campeonato Carioca, né? Rede Globo, Rede Record e Vasco TV. A Vasco TV, lembrando, sempre com o mando de campo do Vasco, aonde a Globo aí não tiver aí alguma região que não for ser transmitida, a Vasco TV alcança no YouTube para o Brasil inteiro. Excelente notícia, né, gente? Agora, se tratando aí, mudando de assunto, né? Se tratando aí do atacante Cleiton Silva. Eu falei mais ou menos sobre o assunto ontem à noite. Olha só, Cleiton Silva, gente, ele foi contratado pelo Vasco no meio desse ano agora, no início do ano, perdão, melhor dizendo ali, né, logo naquela gestão ali, quando a gente tinha um diretor de futebol chamado Alexandre Matos, né? Que chegou aqui como Alexandre Mitos, né? O homem
muito vitorioso na sua carreira, conhecido por montar grandes times, aquela coisa toda. 777 trouxe ele, a gente pensou assim, o Ramon Dias falou que não ia ter mais sofrimento, que o melhor estava por vir. E o Vasco fez aquela coisa lá de pré-temporada em Punta del Este, lá no Uruguai, coisa e tal. Aí chegou Alexandre Matos, Lúcio Rodrigues vem, não vem? Não veio, né? Na trave, mais um chapéu, o Bahia foi e levou. Brincadeiras à parte. O Matos foi e trouxe o Vitor Luiz, né, que até agora renovou com o Vasco, vai assinar aí nas próximas horas, nos próximos dias, mas já está acertado com o Vasco, vai renovar por mais 2 anos. E o Matos falou que o Vitor Luiz ia puxar a fila de contratações que iriam mudar o Vasco ali na prateleira do futebol brasileiro. Depois o Matos foi atrás do zagueiro João Vitor, bastante contestado, ainda não se firmou na linha defensiva do Vasco, a contratação mais cara da história do nosso clube. Aí, entre as contratações que o Alexandre Matos foi acertando durante a sua breve passagem pelo Vasco, uma delas foi a contratação do atacante Cleiton Silva, né, de 25 anos, ele que joga como centroavante e também ponta esquerda, 1,84 m de estatura. Cleiton Silva estava lá se eu não me engano, acho que é no Casa Pia, né? Salvo engano, acho que é o Casa Pia mesmo, de Portugal. Foi indicado para jogar no Vasco, foi vice-artilheiro ou artilheiro lá do futebol português no ano passado, aquela coisa toda, na temporada 23-24, né? Chegou no Vasco debaixo de muita expectativa, ali para ser o homem ali, reserva imediato do Verratti, de repente fazer dupla de ataque num possível esquema tático ali que fosse diferente do 4-3-3, algo que quase não se mudou nesse ano, infelizmente, né? Mas enfim. Fato é que o Cleiton Silva, com a camisa do Vasco, só teve 8 chances de entrar em campo. Não jogou nem 8 jogos inteiros. Foram poucos jogos que ele jogou, se somar tudo, né? 8 vezes ele entrou em campo com a camisa do Vasco, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Aí logo que surgiu a janela de meio de ano, surgiu a possibilidade do Vasco estar emprestando o jogador para jogar lá em Portugal na equipe do Rio Ave. O Rio Ave fez um empréstimo do atacante já ali com a opção de compra. Na ocasião, a grande maior parte da torcida do Vasco concordou, aceitou, porque ele realmente não conseguiu jogar, não conseguiu despontar. Mas teve vários problemas também. O time do Vasco não vinha bem no momento que ele começou a ganhar chances. Ramon Dias com algumas teimosias enormes, exorbitantes. Depois veio ali o outro treinador, ali, o português Álvaro Pacheco. Muito ruim também, né? Não deu certo no Vasco. E acabou que o Cleiton acabou sucumbindo no meio de tudo isso, né? E o Verratti também fazendo seus gols ali, aquela coisa, né? Então o Cleiton não teve muito espaço. Quando ele teve espaço, não conseguiu responder. Eu mesmo, na ocasião, falei, olha, vai com Deus, boa sorte, não está jogando bola. Muito cara a contratação que o Matos fez, coisa e tal. Particularmente, eu achei muito caro, sim, porque ele chegou no clube que ele estava de graça, né, e saiu de lá por 3 milhões de euros. Né? O Vasco pagou para ter o Cleiton, né, em definitivo, 3 milhões de euros, mais ou menos aí 17, 18 milhões de reais na cotação daquela época, né? Foi o valor que o Vasco pagou junto ali ao Casa Pia. Eu acho que era o Casa Pia mesmo. Se não for, vocês me perdoem, tá, gente? Eu esqueci de anotar isso aí, peço perdão. O fato é que é o seguinte, ele está emprestado agora ao Rio Ave. Lá com a camisa do Rio Ave no futebol português são 18 partidas, tá, meus amigos? Sendo das 18 partidas, 16 pela Série A do Campeonato Português e 2 pela Copa ali da Liga, a Copa de Portugal, vamos dizer assim. Né? Então são 18 jogos, 10 gols e 2 assistências, 10 gols e 2 assistências, ou seja, 12 participações em gols em 18 jogos. Número excelente, 12 participações em gols em 18 jogos apenas, na temporada 24-25, com a camisa do Rio Ave. Hoje ele está avaliado pelo Transfer Market por 3 milhões e meio de euros, perdão. Já ganhou aí meio milhão de euros na avaliação, ou seja, um pouco mais de 3 milhões de reais, já subiu o valor de mercado do Cleiton Silva. E o que acontece é o seguinte, o Rio Ave tem a opção de compra. O Cleiton Silva tem contrato com o Vasco até até junho de 2025, mais 6 meses de contrato. Ou seja, agora no comecinho de janeiro, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, né? Sendo o próprio Rio Ave, que tem essa opção de compra, essa prioridade, ou com um outro time. E a gente tomou conhecimento ontem, né? Um jornalista italiano, né? Gianluigi, né? Lá da Itália, né? Do Sport Itália, afirmou de que o Benfica tem interesse na contratação do Cleiton Silva, do atacante de 25 anos apenas. Ele que pouco apareceu aqui no Brasil, foi revelado no Juventude, passagens
breves passagens por outros clubes do Brasil, depois foi jogar fora do nosso país, onde ele conseguiu se destacar melhor jogando na terrinha, em Portugal. Né, eu já fiz duras críticas aqui ao futebol português algumas vezes, né, porque o futebol português não tem tanto holofote assim no mundo do futebol. Tem poucas equipes ali que se destacam, né, como o Benfica, o Porto, o Sporting, né, o Braga, né, enfim, não são tantos times assim lá em Portugal. Depois tem Casa Pia, Rio Ave, aquela coisa ali, Vitória de Guimarães, aí depois vários outros ali em nível mais abaixo. Né? O Santa Clara está começando agora a conseguir um trabalho aí nos últimos anos, mas ainda tem que muito nadar para poder conseguir chegar no nível dos seus adversários. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque uma coisa é o jogador arrebentar na Liga de Portugal, né? Outra coisa é arrebentar no Brasil. Mas é complicado, porque o futebol tem disso. Às vezes tem jogador que joga muito no Brasil, chega em Portugal e não joga nada. Tem jogador que joga muito na Itália, chega na França e não joga nada. Tem jogador que joga muito lá nos Estados Unidos, chega no Chile e não joga. Tem jogador que arrebenta na Argentina, chega no Brasil e não joga. Então tem muito disso. Tem jogador que joga muito bem com pressão, tem jogador que joga muito bem sem pressão. Tem uma série de situações, então não dá para cravar. Né? Então a gente fica no imaginário, né? O torcedor começa a falar, ué, mas ele poderia voltar, tá jogando bem 12 participações em 18 jogos, não é possível, ele não teve chance, quem sabe, mudando o esquema. Olha, eu acho hoje, tá? Para não ser incoerente, lá atrás eu gostei quando ele deixou o Vasco, tá? Vamos ser sinceros, comigo papo é reto. Mas hoje, olhando os números dele de novo, né? E olhando alguns jogadores que o Vasco vem ventilando aí no mercado, por que não? Se ele é do Vasco, né? Ele poderia compor elenco tranquilamente, com um treinador que tem ideia de futebol para fazer um 4-4-2, sem ficar inventando palhaçada de 4-3-3 a vida inteira, para jogar mais ao lado do Verratti. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas fato é que o Benfica teria aí interesse na contratação de jogador. E o time do Benfica é um time de qualidade, é um time de investimento, né, é um time mais poderoso do futebol português. Então se o Benfica chegasse e colocasse um dinheiro pesado na mesa, seria muito bom. Hoje está avaliado aí por 3,5 milhões de dólares segundo o Transfermarkt, ou seja, 22,5 milhões de reais. Então o Vasco, se conseguisse vender por esse valor hoje, já estaria no lucro. O Vasco pagou 3 milhões de euros, se o Vasco vendesse por 3,5 milhões, já estaria lucrando, né? Então pode ser que entre grana nos cofres do Vasco em relação ao Cleiton Silva, ou não, vamos ter que aguardar. Fato é que eu não sei como é que está a opção de compra lá junto ao Rio Ave. Se tem algum gatilho, se tem algum valor já pré-estipulado ou não. Vamos ter que aguardar e acompanhar essa situação de perto, mas o Vasco pode fazer mais um dinheiro aí com a venda do Cleiton Silva, que está se destacando lá no futebol português. Pegando esse gancho, o Atlético Mineiro ontem o Galo Mineiro confirmou a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras vai pagar ao Galo Mineiro 18 milhões de euros. Isso mesmo, 18 milhões de euros na cotação aí de ontem para hoje. 115 milhões de reais, torcedor, isso mesmo, 115 milhões de reais. Eu não sei se a venda foi sacramentada ontem, né, a assinatura do contrato, ou foi já alguns dias atrás, porque essa situação depende da cotação do euro de quando o contrato é assinado. Mas vamos colocar aí na casa de 113 a 115 milhões de reais é a transação envolvendo a venda ou a compra do Paulinho, né, no caso, que está saindo do Galo Mineiro e indo para o Palmeiras. Álvaro, o que tem a ver com o Vasco? Tudo a ver, porque o Galo Mineiro comprou 70% dos direitos econômicos do jogador junto ao Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen ficou com 20% e o Vasco da Gama ficou com 10% quando vendeu ele para o clube alemão. O que acontece é que o Vasco vai pegar 10%, porque o Palmeiras está comprando 100% dos direitos econômicos do jogador, se eu não me engano, está comprando um valor pesado aí do jogador, e o Vasco vai pegar 10% desse dinheiro. Então é o seguinte, o Vasco deve receber aí de 13 a 15 milhões de reais com a venda aí do Paulinho, o atacante Paulinho, cria da base do Vasco, né, que está saindo do Galo Mineiro para ir jogar no Palmeiras. Olha como é que foi grave o Atlético Mineiro não ganhar a Copa do Brasil, não conseguir ir bem no Brasileiro e não ganhar a Libertadores, porque agora eles estão precisando fazer caixa para manter a operação do futebol, estão tendo que vender, se não for o melhor, um dos melhores jogadores do seu elenco, do seu plantel. Algo que, se eles tivessem ganho um desses títulos que eu mencionei, eles não iriam precisar fazer isso.
Olha como é que foi muito caótica a reta final de temporada, porque o início do Galo nesse ano foi muito bom, mas a reta final foi péssima, né? Olha o que aconteceu, estão tendo que vender, se desfazer do seu melhor jogador. Na minha opinião é melhor, porque o Hulk é muito bom, mas o Paulinho é mais novo, então tem muita coisa ainda, né? Muita coisa vai acontecer ainda. Com isso, então, o Vasco deve pegar na casa de 13 a 15 milhões de reais. Então, bora lá. Fiz umas anotaçõezinhas breves aqui para vocês se ligarem. Olha quanto o Vasco pode pegar, meus amigos. Não é brincadeira, não. Com dinheiro de venda de jogadores. Olha aí, meus amigos. Olha só, hein? Na minha anotação aqui, agora que eu vi, eu nem coloquei o Leandrinho, hein? Pode ser que ele seja vendido também. Nem coloquei o Leandrinho. Mas vamos lá. A gente coloca o Leandrinho daqui a pouco aqui também. Já ao vivo e a cores aqui. Orediano. 3 milhões de dólares o Vasco vendeu. O Vasco vai receber 2 parcelas. Uma esse ano, outra ano que vem. Uma agora em 25, né? E a outra só em 26. Mas são 18. 2 parcelas de 9 milhões alguma coisa, se eu não me engano. Então vamos lá, 18 ou 19 milhões de reais, enfim, na casa de 18 milhões de reais o Vasco vai pegar na venda de Orediano. Então vamos dividir aí 9, né, porque são 2 parcelas, 9 milhões, né, para não dar confusão. Carlos Palácio, o Vasco vai pegar 14 milhões e meio de reais, porque ele deixou o Colo-Colo e vai jogar no Boca Juniors, a venda foi ali 4 milhões e 800 mil dólares na casa de 29 milhões de reais. O Vasco vai pegar 14 milhões e meio de reais junto, né, com o Colo-Colo ali, meio a meio para cada um ali, nessa transação envolvendo o Boca Juniors. Vamos lá. Paulinho, que eu acabei de mencionar, na casa aí de 13, 14, 15 milhões. Vamos botar 15 milhões de reais na cotação de hoje, depois se não for a gente corrige. 15 milhões de reais o Vasco vai pegar, 10% da transação. Matheus Carvalho, o Vasco recusou uma proposta agora, um mês atrás mais ou menos, na casa de, acho que eram 2 milhões e meio de dólares, se eu não me engano. Né? Algo em torno de 15, quase 16 milhões de reais. Há quem diga que o Vasco está querendo negociar o Matheus Carvalho aí a partir de uns 23 a 25 milhões de reais. Vamos botar 25 milhões então, se o Vasco vendeu o Matheus Carvalho, né? O Ryan, o Vasco está pedindo algo em torno de 70 a 80 milhões de reais. Se vai conseguir esse valor, menos ou mais, a gente não sabe. Vamos ter que aguardar. E tem o Leandrinho, né? O Leandrinho também, o Vasco pode arrumar um dinheiro legal aí. Vamos colocar aí no Leandrinho aí, de repente, mais uns 5 milhões de dólares aí, quem sabe aí 25 milhões de reais, também mais ou menos o mesmo valor do Matheus Carvalho, não sei. Então só aí, meus amigos, está dando na casa de 170, 176 milhões de reais. Claro, se vender o Ryan nesse valor. Tá? Se a gente tira a transação do Ryan, aí a situação cai para 70 milhões de reais. Né? Porque 70 com 80 dá 150 milhões, mais uns 25 ali do Leandrinho se ele for vendido, 175, 170 milhões de reais. Então tira Leandrinho, tira Ryan, o Vasco vai pegar aí já tranquilo, garantido aí, né? 18 do Paulinho, 14,5 do Palácio, e de 13 a 15 não, 18 do Orediano, 14,5 do Palácio, de 13 a 15 do Paulinho. Olha o dinheiro que o Vasco vai pegar. Se vender o Matheus Carvalho, se vender aí o Ryan, se vender o Leandrinho, o Vasco pode chegar até mesmo na casa aí de 160, 170, quem sabe 180 milhões de reais só com venda de jogador. Então, torcedor, se isso acontecer, o Pedrinho vai ter a obrigação não só de manter as coisas em dia e pagar as contas do Vasco, claro, não vai pagar tudo, mas apagar um incêndio, a obrigação de quando chegar na janela de meio de ano, ou agora ainda, porque a janela fecha só daqui a um bom tempo ainda, trazer jogador de impacto, sobretudo para a defesa. Se essas vendas forem sacramentadas aí de Ryan, de Leandrinho, de Matheus Carvalho, mais as vendas somadas que eu já falei para vocês, é obrigação nosso presidente Pedrinho trazer jogador de impacto para a defesa. Vamos aguardar. Falando de jogador, estão especulando, ventilando aí o Cantígio no Vasco, né, que jogou no Corinthians, tá perto de acertar com o Sport. Não vejo nem com maus olhos, nem com bons olhos. A questão toda é o seguinte: o problema do Vasco não é volância hoje. Pode até ser que a gente precise de reforço sim, mas nossa maior questão é zaga. Para ficar bem claro, tá, torcedor? É zaga. Agora, se tratando ainda de empréstimo, Figueiredo e Cauã Barros foram anunciados pelo América Mineiro, emprestados oficialmente pelo Vasco da Gama, e Manuel Capasso está voltando de empréstimo do Olímpia, né? Se apresenta nos próximos dias ao Vasco.
surgiu ali rumores de que o Libertad do Paraguai teria interesse. Vamos acompanhar de perto essa situação, qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Retrospectiva 2024, rápido aqui para vocês se ligarem como é que foi o ano. O Vasco teve um bom início de campeonato carioca, pré-temporada lá em Punta del Este, no Uruguai, aquela coisa toda, Ramon Dias, Emiliano Dias, o melhor está por vir, não sei o quê. Depois o Vasco levou vários chapéus aí logo na primeira janela de transferências. Chegou o Alexandre Matos com aquela pampa toda que ia fazer acontecer, não sei o quê, não fez quase nada, gastou muito dinheiro, mas montou o time aí bem contestável aí, né? Bom início de campeonato carioca. Depois a gente teve um baque ali no campeonato carioca, a lesão do Paulinho, do Jair. Depois veio a eliminação no carioca também para o Nova Iguaçu, um 0-0, depois um 1-0 no Maracanã. O Vasco eliminado na semifinal do carioca, ridículo. Depois o Vasco estreou ali na Copa do Brasil. Teve as fases da Copa do Brasil, né? Ercílio Luz e coisa e tal. Não, Marcílio Dias, né? Só que aí teve aquele jogo emblemático em São Januário também, contra o Água Santa. 3-3, gol no finzinho ali, a bola colocada pelo Paê, Piton de cabeça, 3-3, o Vasco passou nos pênaltis, naquele sufoco, naquele ufa-ufa, né? Se não tem sofrimento não é Vasco, né? Tipo isso. Depois o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro em São Januário, diante o Grêmio, 1-0, vitória dentro de casa. Depois o Vasco aí acumulou aí, gente, 3 derrotas, né? 3 derrotas o Vasco acumulou, sendo que uma delas para o Fluminense, outra para o Criciúma dentro de São Januário por 4-0, que culminou na saída do treinador Ramon Dias, protestos no CT Moacir Barbosa, com duras cobranças da torcida. Depois o Vasco enfrentou o Fortaleza pela outra fase da Copa do Brasil, 3-3 aqui no Rio, né? E ó, no agregado, né? E ó, o que aconteceu? 5-4 Vasco nos pênaltis, Léo Jardim fechando, Kervin Andrade perdeu, o nosso goleiro como um gato buscou no cantinho, Vasco passando de fase. Outra situação, na semana do clássico entre Vasco e Flamengo, o que aconteceu? 7-7-7, Pedrinho vai lá, através de uma liminar, tira 7-7-7 do controle da SAF do Vasco, já deu uma bomba. E aí, na mesma semana, no fim de semana, outra bomba, né? O Vasco tomou uma das maiores goleadas da história do clássico, né? A maior foi Vasco, 7-1 no Urubu. Só para o Urubu dar uma seguradinha foi 2 vezes, viu? Urubu 6-0 no Vasco, aquela goleada que culminou na demissão do treinador Álvaro Pacheco, que chegou para tentar resolver alguma coisa, isso na verdade só piorou. Depois o Álvaro Pacheco foi demitido, Rafael Paiva estreia contra a equipe do São Paulo, dentro de São Januário, dando força para a garotada, JP, Guilherme Estrela, GB, aquela coisa toda. O Vasco começa perdendo dentro de São Januário e vira para 4-1 diante do São Paulo na estreia do Rafael Paiva. Depois aí o Vasco, na outra fase da Copa do Brasil, eliminou nas quartas de finais o Atlético Paranaense, 2-1 aqui, 2-1 lá no agregado pênalti, 3-3. Vascão passou de fase também, 5-4. Léo Jardim pegando pênalti, Verratti convertendo. Depois o Vasco foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o Galo Mineiro, 2-1 em Belo Horizonte, 1-0 aqui no Rio de Janeiro para eles, 3-1 no agregado. Caímos na semifinal da Copa do Brasil. Depois aquele sufoco, aquele Deus nos acuda na reta final do Campeonato Brasileiro, onde culminou na demissão do Rafael Paiva, né? Aí veio o nosso Felipe Maestro, assumiu de forma interina. Foram 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, né? Então esse aí é o retrospecto do Vasco em 2024, time profissional masculino. Acabamos na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, arrecadamos um pouco mais de 49 milhões de reais em premiação na temporada e conseguimos aí uma vaguinha numa competição internacional que é a Copa Sul-Americana, algo que a gente não conseguia já há algum tempo. Então, meus amigos, basicamente é isso, né? Foi isso que aconteceu com o Vasco nesse ano, né? A perspectiva para o ano que vem é o quê? Terminar o brasileiro ali entre os 6, 7 para cima, no mínimo, sem sufoco, né? Avançar o máximo possível numa Sul-Americana, beliscar o título, por que não? Porque o time do tamanho do Vasco não pode entrar numa competição dessa pensando em outra coisa a não ser o título. E chegar também no mínimo numa quarta semifinal, no mínimo aí de uma Copa do Brasil. Essa é a perspectiva do torcedor. Se isso vai acontecer ou não é uma outra história. Em relação à SAF, a gente vive uma expectativa de uma venda iminente da SAF do nosso clube para um possível futuro investidor que possa deixar o Vasco com fôlego financeiro, podendo arcar com suas dívidas, manter os compromissos atuais do futebol e em fazer aquele investimento pesado para que nós voltamos a ter aí novamente, né, voltemos aos anos áureos, né,
aquele time competitivo que brigue por tudo contra qualquer equipe aqui das Américas, né? Mas isso fica apenas no nosso imaginário, vamos ter que aguardar. Essas basicamente são as perspectivas do nosso Vasco para a temporada de 2025. E é claro, tem um campeonato carioca que está prestes a começar, todo campeonato que o Vasco entra tem que entrar para ganhar, né, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês. Até mais tarde, eu fico por aqui e um casaca no coração de cada um, porque enquanto houver um coração infantil, Vasco da Gama será imortal. Vasco ainda de sempre. Valeu, tamo junto, Vasco!